Oi, Heloísa, tudo bem? Eu vou ensinar para você esse exercício 2 aqui da lista que você me passou, que diz assim: determinar a equação da circunferência. Essa bolinha aqui, ó, com ponto no meio, ela simboliza a palavra circunferência. Então, determinar a equação da circunferência com centro no ponto C, e as coordenadas desse ponto C é x5, onde x é o seu número de chamada, que no caso é 8, e que passa pelo ponto P, menos 3, 2. Eu já vou adiantar para você que a resposta é x menos 8 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 130. Essa é a resposta. E agora eu vou fazer o passo a passo de como chegar nesse resultado. Então, primeira coisa, a gente vai fazer o desenho dessa circunferência. Eu vou fazer aqui o plano cartesiano, desenhar o eixo Y, e aqui o eixo X. Vou dividir aqui o eixo X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois eu vou fazer mais algumas divisões no eixo X. 1, 2, 3. Aqui no eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. 5, menos 3 e 8. Então, ele diz assim que as coordenadas do centro da circunferência é 8, 5. Então, a gente sempre lembrando que sempre a coordenada de um ponto é primeiro o valor no eixo X, depois o valor no eixo Y, tá? Então, no eixo X a gente tem a coordenada 8, que vai cruzar com a coordenada 5 do eixo Y. Então ela vai cruzar aqui, ó, e vai dar o ponto C, que é o centro da nossa circunferência. E aí esse centro vai passar pelo ponto menos 3, 2, é o ponto P. Então aqui a coordenada 2 do eixo Y, aqui é a coordenada menos 3 do eixo X. Então vai se encontrar aqui, ó, o ponto P. Então a gente vai traçar uma linha do ponto P até o ponto C. E essa linha vai ser o nosso raio da circunferência. Então a gente vai ter aqui uma circunferência com o raio R, né? Então eu vou desenhar aqui a circunferência para a gente ter uma ideia como seria essa circunferência. Vendo que é uma circunferência bem grande, ó. Que o raio também é grande. Então, se você pegar esse raio e for deslocando ele, você vai ter diferentes valores. Aqui, ó, por exemplo, aqui. Conforme você posiciona o raio, você tem diferentes valores de coordenadas x e y. E a gente vai construir uma equação na qual, se você jogar um valor em y, você vai ter o correspondente em x, e vice-versa. Se você jogar um valor em x, você vai ter o correspondente em y da coordenada dos pontos da circunferência. É interessante eu colocar aqui para você que a circunferência é essa linha mais externa do círculo. O círculo é toda essa parte aqui interna. Aqui tudo é o círculo. Agora a circunferência é essa linha só. É a parte mais externa do círculo, tá? Beleza. Agora a gente vai deduzir a fórmula da equação da distância entre dois pontos. Porque essa equação da distância entre dois pontos no plano cartesiano é necessária para você entender a montagem da equação da circunferência. Então, ó, aqui você tem um ponto P e o ponto C. Essa distância aqui, ó,
ela é calculada a partir de uma forma que eu vou deduzir para você agora. Então eu vou fazer outro desenho de plano cartesiano. Eixo Y, eixo X. Aí eu vou colocar dois pontos aqui, ó. Chamar aqui de ponto A, ponto B. Então, a distância entre A e B, a gente vai calcular baseando nas coordenadas x e y. Então, vou traçar aqui, ó. Aqui é uma coordenada x, aqui uma coordenada y. E aqui eu vou chamar de x1, y1. Então, aqui, ó, vai ser uma outra coordenada para o ponto B, vai ter uma outra coordenada em x, que eu vou chamar de x2, e outra coordenada em y, que eu vou chamar de y2. Se aqui fosse o y2 fosse igual a 10, então a distância entre 0, que é a origem, é o ponto 0, 0. Em todo o plano cartesiano, aqui é o ponto 0, 0. Então, de 0 até 10 é uma distância grande. E se o y valesse 3, essa região seria 10 menos 3. Porque é interessante eu saber essa região? Porque essa região vai ser exatamente esse lado do triângulo. O mesmo ocorre aqui no eixo X. Se aqui a distância fosse 20 em x2 e aqui a distância fosse 7 em x1, essa distância aqui seria 20 menos 7. Então aqui, ó, essa distância seria 20 menos 7. Eu dei esses valores para ficar mais fácil a compreensão. Tá? Então você vai ter aqui um triângulo retângulo, onde esse lado vai ser y2, que é esse valor maior, menos y1. Então aqui vai ser y2 menos y1. Entendeu? Essa distância aqui é igual à diferença entre y2 e y1. E essa distância aqui dessa parte, desse lado do triângulo, é y2 menos, x2 menos x1. Ó, x2, que é a parte maior, né, até aqui, menos essa parte aqui, que é a diferença. x2 menos x1. E aqui, ó, de A a B, essa linha toda aqui, eu vou chamar de D. Então, eu tenho aqui, genericamente porque eu usei letras para simbolizar medidas genéricas. Por que genéricas? Porque eu posso inserir valores aqui para x e para y. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma coordenada xy para P, para esse ponto aqui, e tenho outra coordenada xy para C. Então, para me calcular a distância entre P e C, eu vou usar uma fórmula genérica que eu estou deduzindo aqui. Então você tem essa configuração. Aqui, eu vou fazer uma outra folha para ter mais espaço. Aqui a gente vai cair num caso muito famoso da trigonometria, da geometria. Eu quis dizer geometria, que é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele se baseia no triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui, ó, em que um dos ângulos é o ângulo reto, esse ângulo aqui de 90 graus. Então, aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Vou colocar aqui em cima o nome desse lado, hipotenusa. Que eu coloquei simbolizado pela letra H. Os outros dois lados aqui, ó, restantes, é chamado de cateto. Então eu posso colocar esse aqui como cateto 1
simbolizado por C1, e aqui eu coloco o cateto 2, simbolizado por C2. Poderia inverter? Poderia, eu podia colocar aqui o 1, o cateto 1 e aqui o cateto 2, não tem problema. Só é necessário você colocar a hipotenusa no lado oposto ao ângulo de 90 graus. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, esse lado ao quadrado, é exatamente igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, o Pitágoras, Pitágoras de Samos, que foi o cara que inventou esse teorema, ele partiu de um triângulo em que os lados deles eram 5, 4 e 3. Não sei exatamente se aqui era 4, se aqui era 3, eu sei que era a configuração da hipotenusa era 5 e dos catetos um era 4, outro era 3. Então, se você aplicar esse teorema que ele inventou aqui, 5 na hipotenusa aqui, no lugar da hipotenusa eu colocar 5 ao quadrado, cateto 1, 3 ao quadrado, cateto 2, 4 ao quadrado, eu vou ter uma igualdade que se constata. 5 vezes 5, 3 vezes 3, mais 4 vezes 4. Se você já souber toda essa teoria, pode avançar o vídeo e já partir para a dedução da equação da circunferência, tá? Estou fazendo aqui bem passo a passo para você entender tudo direitinho. Então dá 25 aqui, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 9 mais 16, 25. Então aqui é a comprovação do Teorema de Pitágoras, esse teorema aqui, Tá? Essa relação é verdadeira num triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que um dos lados é oposto ao ângulo de 90 graus. Isso se constata aqui, tenho um triângulo em que um dos lados é oposto ao ângulo de 90 graus. Então eu posso fazer a relação. A hipotenusa ao quadrado, que eu chamei de D ao quadrado, é igual ao cateto, que nem eu falei, pode ser esse o cateto 1 ou esse o cateto 1. Aí eu posso inverter esse 1, esse o 2 ou vice-versa. Vou chamar isso aqui de 1. Então, cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Beleza. Daqui eu vou colocar os dois lados ao quadrado. Então tem aqui, essa configuração aqui. Essa equação. E eu vou colocar os dois lados em raiz quadrada para simplificar a equação, tirar esse quadrado aqui. Então eu coloco aqui, raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada ela sempre pode ser simplificada com a potência. Por isso que o nome é raiz quadrada, porque ela tem um índice 2. Se fosse raiz cúbica, aqui apareceria o 3. Quando é quadrada, geralmente não aparece o índice, mas a gente sabe que é 2. Então a gente cancela esse índice com esse. Aqui eu não posso cancelar o índice da raiz com esse índice e esse, porque não se trata de uma multiplicação. Se trata de uma soma. Quando é multiplicação, significa que esse número é um número que eu chamo de compacto, que é um número assim, é um número inseparável, vai. Você precisa resolver a multiplicação para ter o número o número que ele simboliza, compacto. Mas ele é inseparável. Agora, quando é soma, ele não tem essa característica. Então você não pode, a possibilidade de cancelar uma potência com índice de raiz. Você não consegue fazer isso. Então aqui deixa assim do jeito que está mesmo.
A fórmula da distância entre dois pontos, ela se traduz por essa expressão aqui, ó. D é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Aqui eu concluí a dedução da fórmula da distância entre dois pontos. Baseado nessa equação, que eu acho muito importante você memorizar, se você quiser deduzir, que não fiz aqui, também dá, mas na prova vai levar muito tempo, vai te dar muito trabalho. Então é importante você gravar aqui, ó, né, essa fórmula. Então a partir daqui a gente vai calcular, no lugar de D, a distância entre P e C, que é o nosso raio. Então vamos calcular aqui a distância entre P e C. Deixa eu tirar essa folha. Então a gente tem aqui a fórmula da distância entre dois pontos. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. No lugar de D eu vou colocar a distância entre P e C, que é o raio da circunferência. Então R é igual a raiz quadrada e a distância entre dois pontos, o ponto C, que coordenada tem? Tem a coordenada 8 em x, então eu vou chamar esse aqui, ó, do x2, vou colocar 8, menos a coordenada x do outro ponto é menos 3, então eu coloco menos 3, entre parênteses menos 3, porque esse menos é da fórmula, esse menos é do número da coordenada, quadrado mais o y2, ó, o y2 é o 5 menos o y1 é 2, que é do segundo ponto, né, ao quadrado. Eu poderia colocar aqui menos 3 e aqui 8, poderia ter invertido, chamar aqui essa coordenada aqui, ó, aqui de 2, essa coordenada de 2, e eu podia inverter, entende? Aqui eu podia colocar menos 3, aqui 8, aqui 2 e 5, não tem problema, o resultado seria igual. Então, vou calcular o raio vai ser, eu tiro menos 3 do parênteses, fica menos com menos dá mais, quadrado, mais 5 menos 2 dá 3 ao quadrado. Então vamos lá, 8 mais 3 é 11 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 11 vezes 11, 121, mais 9, então a gente descobriu que o raio vale a raiz de 130. Ó, aqui eu não posso simplificar mais que isso, não posso tirar nada da raiz, porque se você fazer o MMC, você vai chegar no resultado que 130 é igual a 2 vezes 5 vezes 13. E nenhum desses fatores eu consigo tirar da raiz. Então, eu me conformo com essa raiz aqui mesmo. O raio é igual a raiz de 130. Pego esse raio e coloco em D. E no lugar de x1, eu coloco a coordenada de C. E no lugar de y1, eu coloco a coordenada de C no eixo y. Por que eu coloco a coordenada de C e não de P? Porque a coordenada de C, que é o centro da circunferência, ela não muda independente da posição do raio, entende? Aqui o centro nunca vai mudar. Você pode colocar o raio aqui em qualquer posição. Você coloca aqui, por exemplo, essa coordenada XY, ela é diferente dessa, mas o C permanece. Então a gente vai se basear no C para ter algo permanente na fórmula. A fórmula é algo que você se baseia numa coisa permanente para você ter resultados variáveis. Então você tem aqui, ó, vou colocar esse, que nem eu falei, colocar o valor do raio aqui no D,
no lugar do x1, y1, as coordenadas do centro da circunferência. Então eu faço assim, ó. Desculpa, é raiz de 130 é igual a raiz. Essa raiz é da fórmula. X2 eu vou colocar de x mesmo, ó. X menos, porque nesse caso da equação de circunferência não tem x, não tem 2x, é um x só. Então a coordenada x do centro da circunferência é 8 ao quadrado mais, esse mais é da fórmula, y menos coordenada y do centro da circunferência 5 ao quadrado também. Agora eu posso colocar os dois lados aqui, ó. Posso elevar os dois lados ao quadrado, porque o antídoto, podemos dizer assim, da raiz quadrada é o quadrado, que aí você cancela aqui, ó. Entende? Aí você tira da raiz, então fica 130 igual a x menos 8 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. E essa é a equação da nossa circunferência. O resultado já termina por aqui, tá? Você pode ver aqui, ó, que bate com o que eu tinha escrito aqui abaixo do enunciado, ó. Se você inverter aqui a igualdade, você vai ter aqui, ó, x menos 8 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 130. Eu vou testar essa equação. Você pode já parar o vídeo por aqui e anotar sua resposta. Eu só vou testar a equação para você ter certeza de que essa equação procede, né? Ela realmente é válida para essa circunferência. Então eu vou colocar aqui o y valendo 2, então o y aqui valendo 2, e o x vai me dar um valor de menos 3. Vai ter 2x, por quê? Porque nessa linha da coordenada 2, ela continua aqui, ó. A coordenada vai até aqui. Então aqui eu vou ter um outro valor em que o y vale 2, mas o x não vai valer menos 3, vai valer outro valor aqui, ó, mais distante. Isso vai se comprovar na equação aqui que eu vou resolver. Então eu vou colocar aqui, ó, fazendo uma outra folha. A nossa equação é x menos 8 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 130. Eu repito para você, se você quiser já terminar o vídeo aqui, tudo bem. Só estou comprovando, né, a validade dessa equação. Então, no lugar de y, eu vou colocar 2, que é a coordenada do ponto P. 2 menos 5 ao quadrado igual a 130. Então, aqui é um produto notável, né, quando você tem a diferença de dois números elevado ao quadrado. Esse produto notável ele se resolve assim, ó. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, né, primeiro elemento, vezes o segundo, mais o segundo elemento ao quadrado. Aqui eu já posso somar, não preciso fazer produto notável, porque eu posso, somar não, subtrair. Então fica 2 menos 5 menos 3, depois eu elevo ao quadrado. Então, copiando aqui fica menos 16x mais 64. Ó, todo número elevado ao quadrado é positivo. Por quê? Porque é uma multiplicação de dois números negativos. Menos com menos, a multiplicação dá mais. Então o resultado vai ser positivo. Fica x ao quadrado menos 16x mais 64. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Igual a 130. Então 64 mais 9 dá 73. Dá 73. Esse 130 eu passo para o outro lado como negativo.
E aqui não fica nada, fica 0. Então 130 menos 73 dá 57. Então eu vou reescrever aqui, ó. Dá menos 57 igual a 0. Agora eu posso resolver por Bhaskara. A equação de Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac, onde b é o coeficiente, esse número aqui que multiplica o x, o a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que no caso aqui é 1, e o c é o coeficiente que multiplica x elevado a 0, porque x elevado a 0, assim como qualquer número elevado a 0, é igual a 1. Então é 57 vezes 1, 57 vezes x elevado a 0. Então 57 é o coeficiente que a gente chama de c. Então o b é o menos 16. Menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a é o 1. O c é o menos 57. Então, se você fizer 16 vezes 16, você vai encontrar o resultado 256 positivo, porque é um número elevado ao quadrado. Sempre que você tem um número elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Aqui, ó, menos com mais é menos, e menos com menos dá mais. Então aqui o resultado também vai ser positivo. Então a gente vai fazer 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 57, vai dar mais um resultado aqui que eu vou achar. Vou fazer a conta. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 228 o resultado. Então é mais 228. Então a gente vai ter aqui que o delta vai ser 256 mais 228. 8 mais 6 é 14. Vai 1. 5 mais 1, 6. Com mais 2, 8. 4 mais 4. Desculpa, 2 mais 2, 4. Então, nosso delta é 484. Beleza. Agora, a gente vai finalizar a equação de Bhaskara. Então, a gente vai ter o x1, que vai ser menos b mais raiz de delta vezes 2a, e o x2, que vai ter menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então a equação de Bhaskara geralmente nos dá duas raízes. Isso acontece porque, como nesse caso aqui da circunferência, para o mesmo y você vai ter dois valores diferentes de x. Um a gente já sabe que vai ser aqui menos 3, a coordenada x, e a outra coordenada a gente não sabe quanto que vai ser. A gente sabe que essa coordenada y, em algum ponto, vai ser a coordenada da circunferência, que vai ter uma outra coordenada em x, né, relacionada a essa coordenada de y igual a 2. Então x1 vai ser menos o b aqui. B na nossa equação de Bhaskara é menos 16. Menos 16 mais raiz de delta. Quanto que vale o nosso delta? 484. 484 dividido por 2 vezes o a. O a é 1 na nossa equação de Bhaskara. Então vai ser x1, menos com menos dá mais raiz de 484. Para você tirar uma raiz quadrada, eu aconselhava você fazer o MMC. Isso mesmo, o MMC.
Você coloca o número aqui, ó, 484, divide por menor número primo. Então o menor número primo que existe é o 2. Então 2 dividido por 4, você, né, faz uma divisãozinha aqui, ó. Eu ia fazer aqui direto, mas vou fazer passo a passo. Então quantas vezes 2 cabe em 4? Cabe 2 vezes. E não sobra nada. Aí eu baixo o próximo algarismo. Quantas vezes o 2 cabe em 8? Cabe 4 vezes, porque 4 vezes 2 é 8. E não sobra nada. Baixo o próximo algarismo. 4. Quantas vezes o 2 cabe em 4? 2 vezes. E não sobra nada. Então, dividindo 484 por 2 dá 242. Se eu dividir por 2, vai dar 121. Se eu fizer esse processo aqui, ó, dá 121. Então, o próximo número primo que divide 121, se você fazer passo a passo por 2, você vai ver que não vai dar. Por 3 não vai dar, por 5 não vai dar, por 7 não vai dar. Depois de 7 já é o 11. No próximo número primo, depois de 7. E o 11 dá. Porque 121 dividido por 11 é o próprio 11. E 11, aí você vai dividir por 11 de novo, vai dar 1. Quando dá 1, você acaba o MMC. Então, eu deduzo por essa fatoração que 484 é igual a 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11, que é igual a 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então, eu pego esse valor, que equivale a esse, e coloco aqui. A raiz de 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado, dividido por 2. Eu posso simplificar 16 com 2? Não. Só se eu quiser errar a conta, e não é o que eu quero. Eu só poderia simplificar se aqui fosse vezes. Se aqui fosse vezes, seria um número compacto, mas como é positivo, eu não posso efetuar nenhuma simplificação. Então, eu tenho que resolver a raiz quadrada, somar, aí sim eu posso simplificar com o número de baixo. Então, x1 é igual a 16 mais... Então, como é vezes, aqui eu posso efetuar a simplificação do índice da raiz quadrada com os expoentes do número que está dentro da raiz. Então, cancelo. Vai ficar 2 vezes 11... dividido por 2, vai ficar 16 mais 22 dividido por 2. x1 vai ficar 16 mais 22 dá 38 dividido por 2. 38 dividido por 2, eu vou fazer aqui 38 dividido por 2. Quantas vezes 2 cabe em 3? Cabe uma vez. Porque uma vez 2, 2. Aí sobra 1. Baixa o próximo algarismo. Quantas vezes 2 cabe em 18? Cabe 9 vezes, porque 9 vezes 2, 18. Então, e sobra nada. Então aqui o x1 vai ser 19. x2, quanto que... Vamos calcular o x2. O x2, ele vai ser menos b, a gente já sabe que o b é menos 16. E a gente sabe que o delta é 484, que na verdade é 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então vai ser menos 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. O delta é o mesmo, tanto para o x1 quanto para o x2. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Que é o 2a, né? 2 vezes 1. Então, x2 vai ser 16 menos 22. Eu já tirei da raiz e já multipliquei o 2 por 11. Dividido por 2. O x2 vai ser 22 menos 16. 22 menos 16, que dá 12 menos 6, dá 6. E esse 1 soma com 1 de baixo, dá 0.
Então dá menos 6 dividido por 2. O x2 vai ser menos 3. Então, para essa equação da circunferência em que eu substituir o y por 2, eu vou ter dois valores de x, que vai ser o 19 e o menos 3. Então, a gente pode ver aqui pelo desenho que uma coordenada dessa equação da circunferência, uma coordenada 2 vai ter o ponto P aqui, que é o menos 3, 2, e vai ter o outro ponto, que você pode chamar de outra letra, ponto Q, ponto M, que vai ser 2 em Y e 19 em X. Tá? Então, essa é a explicação que eu ia passar para você. Espero que tenha te ajudado. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira, pode solicitar aí pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Tá ok?